Tribunal de Contas da União, Daniel, acatou uma denúncia do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e vai investigar os eventuais gastos públicos que bancaram pelo menos 135 servidores que viajaram para o evento Fórum de Lisboa, conhecido também como Gilmar Palusa. Dentre os questionamentos feitos está qual seria o critério para que tantos servidores tivessem que marcar presença no evento. Vamos acompanhar, inclusive, o que disse o autor da denúncia e que agora foi acatado pelo TCU. Vamos ver. Nos mesmos dias, tivemos um evento internacional sediado aqui no Brasil, né, de ministros também que promoveram ali uma discussão sobre ética. Então, havia um evento aqui no Brasil, mas muitos decidiram prestigiar o Gilmar Palusa. Pois é, esse tal do Gilmar Palusa já aconteceu várias edições, acho que são mais de 10 edições, inclusive em outras épocas, patrocinadas pelo tal de Banco Master, esse do Vorcaro. E talvez isso também chamou a atenção do próprio TCU, porque eu já encaminhei representações nesse sentido para o Tribunal de Contas que foram arquivadas de plano. Nem houve a instauração para apurar a situação. Agora não, agora o TCU apurou, está instaurando melhor, instaurou o procedimento administrativo para apurar. E é isso que nós queremos, que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo Federal para fiscalizar os poderes, está agindo e cumprindo seu papel constitucional. Parabéns, vale a pena dizer, parabéns ao TCU pela sua autonomia e pelo respeito à Constituição Federal. Importante dizer que neste ano, né, o Gilmar Palusa, como é conhecido, ficou marcado por um grande esvaziamento de autoridades. No entanto, o número de servidores chama mesmo a atenção. Só por parte da Advocacia Geral da União foram mais de 20 servidores. E é justamente isso que traz aí o deputado Sanderson no questionamento nessa denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas da União sobre quais critérios, por quais motivos, né, esses servidores teriam mesmo que participar do Fórum de Lisboa. Agora, em relação às consequências, não existe prazo, mas acredita-se que em 30 dias, que geralmente o inquérito deve ser encerrado, essa denúncia deve ter aí uma conclusão. E um dos agravos seria esses servidores devolverem o dinheiro, né, já que foram bancados pelos cofres públicos. Particularmente, Daniel, acredito que isso não vai acontecer, mas se nós avançarmos do ponto de vista dos critérios, né, para que não haja aí uma farra com o dinheiro público e também esses servidores aí realmente justifiquem por qual motivo estão lá participando de um evento fora do país, que, aliás, nem deveria acontecer, na minha humilde opinião. Discutir os problemas do nosso país lá fora não faz o menor sentido, né? Até porque nós tínhamos um evento internacional acontecendo aqui e a cada ano esse Gilmar Palusa perde ainda mais a credibilidade. Daniel. Muito bem, obrigado pelas informações, Berenice Leite. Marcelo Rocha Monteiro, queremos te ouvir. Não, é só para dizer que a Berenice descreveu, ela lembra o que a gente vê em algumas cidades do Brasil, né? Em que a prefeitura, em época eleitoral, por exemplo, ela obriga determinados funcionários a comparecerem a comícios para fazer público, né? Então, a Berenice informou que 20, parece, funcionários da Advocacia Geral da União foram para Lisboa, tiveram suas despesas pagas com dinheiro público. Para que foi isso? Para fazer público, para claque, porque um dos palestrantes era o Messias, era o advogado-geral da União, né? Isso é absolutamente imoral. Aqui no região metropolitana do Rio de Janeiro tem um prefeito que é famoso por isso. Na época de eleição, ele obriga os funcionários a faltarem ao trabalho, né? O dia está pago. Eles têm que comparecer aos comícios, né, do candidato que o prefeito apoia, né? São obrigados a ir, né? E aí não vão trabalhar porque estão na rua participando lá de comício, de eventos, para fazer claque, para bater palma para o candidato. É a impressão que está me dando aí essa notícia de que 20 funcionários da AGU, com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, foram logo ali até Lisboa, né, com o custo de passagem e de hospedagem, pago pelo dinheiro público, para fazer claque para o Messias e para as outras figuras lá que
palestraram, né? Faz muito bem o Tribunal de Contas em apurar isso direitinho. A Guta Pigne pediu a palavra. Diga, Guta. Tem um detalhe, porque o próprio TCU enviou também 13 representantes para o Gilmar Palusa. Então, hoje no Brasil, existe essa prática de que servidores públicos sejam custeados com dinheiro público para participar desse tipo de evento. E o problema é que a análise ela é muito subjetiva. Então, a gente entende a preocupação. Agora, como é que você vai entrar no mérito de por que esse servidor iria ou não, quando o tema do Gilmar Palusa, ele era muito abstrato? Então, como é que você vai dizer que um servidor não teria interesse em aprender sobre democracia, sobre as questões geopolíticas? Então, percebam, é algo que parece que já é para caber tudo. Então, a grande questão é, vamos enfrentar o problema. O pagador de impostos vai continuar pagando por isso? Não importa o tema. Então, é isso que precisa entrar na mesa, porque no fim das contas, o TCU vai avaliar quanto que foi o valor da diária, se está dentro do valor de mercado, quais foram as passagens. É basicamente essa a avaliação que o TCU vai fazer. Se houve algum superfaturamento, agora não vai, e espero que não tenha tido, e acredito também que, no fim das contas, pode não ter havido, mas é a questão da moralidade. O pagador de impostos que está pagando por isso. Vamos lembrar que o TCU, inclusive, ele faz Olimpíadas de esporte e ele banca os seus servidores para viajarem, para jogar uma bolinha. Então, gente, tá tudo errado nesse país. 30 segundos para fechar. Marcelo Rocha Monteiro. Não, tá tudo errado. E observa só, Guta, nós estamos pagando para funcionários públicos brasileiros irem a Lisboa assistir palestras de palestrantes brasileiros. Ou seja, tudo que está sendo feito em Lisboa poderia ter sido feito no Brasil sem problema nenhum, sem gastar passagem aérea, sem ter que se hospedar em hotel europeu, né? Então isso torna tudo ainda mais imoral. Eles não foram assistir a um curso ministrado por um professor português que vive em Portugal. Não! Eles foram assistir palestras ministradas por palestrantes brasileiros sobre temas brasileiros. Por que isso não podia ser feito no Brasil? Com um custo muito menor, né? Realmente está tudo errado. Eu assino a Revista Oeste porque entendo as informações que eles trazem para nós. Transparência, coerência e o saber. Conforme os fatos realmente estão acontecendo no Brasil e no mundo. Isso ajuda a todos nós a despertar conhecimento e que nos dá a direção de escolhas e não ser manipulado. Fazendo isso, nós estamos cooperando com um grupo de comunicadores e jornalistas que estão fazendo o melhor para a nação brasileira. E eu sugiro que vocês também que são brasileiros e querem o melhor, para que essas informações cheguem a mais pessoas, assinem também a Revista Oeste. Forte abraço! Assine Oeste você também.